pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula e a nossa aula de hoje vai ser de matemática e nós vamos falar sobre medidas de massa. Na página 107, bem aqui, ó, iniciam as nossas atividades. Então vamos aos nossos objetivos de hoje. São eles: explorar noções de leve e pesado, diferenciar leve e pesado e realizar comparações de massa. O que é isso? Vamos descobrir juntos agora, tá? Então, vamos iniciar a nossa explicação. Você já aprendeu sobre a medida do comprimento? Mas você sabe o que é massa? A massa é como chamamos o peso que alguma coisa tem. Vamos ver um exemplo. Primeiro exemplo aí, uma melancia e uma cereja. E aí nós vamos falar sobre a massa. A massa é todo o conteúdo, ou seja, todo o peso de algum objeto ou fruta. Então vamos colocar como item, de qualquer item. Um exemplo, tem uma caneta. Massa é o peso que essa caneta tem. Deu para entender? Vamos lá. Podemos dizer que a melancia é uma fruta pesada, enquanto a cereja é uma fruta mais leve. Vocês já tentaram segurar uma melancia? Quando vai no mercado e você olha assim, tem aquele monte de melancia maior do que a sua cabeça. Então, não tem como, né? A gente precisa da ajuda de alguém bem forte. Ou se a gente conseguiu comer a nossa comida toda, a gente consegue pegar. E aí a cereja? Alguém já segurou uma cereja? Ou um morango? É super levinho, né? Porque é uma frutinha menor. E aí ela acaba sendo mais leve, porque toda a medida de massa dela é bem menor do que a da melancia. E agora, qual das duas podemos dizer que é a mais pesada? Dona Bela ou Clara? A Dona Bela é uma adulta e a Clara é uma criança. Então, o que vocês acham? Será que a medida de massa da Dona Bela é menor do que a da Clara? Então, não é, porque a Dona Bela é uma adulta, ela é maior, mais alta, né? E a Clara é pequena, então a medida de massa dela é menor do que a medida de massa da Dona Bela. Então, qual das duas é a mais pesada? Acertou quem falou a Dona Bela. Então, agora, vamos observar os itens que fazem essa medição de massa. Na página 108. Podemos supor que Dona Bela é mais pesada que Clara, foi o que a gente já tinha falado, pois ela é maior. Porém, para sabermos com exatidão, precisaríamos utilizar um instrumento chamado de balança. Então, quando a gente está na escola, eu gosto sempre de fazer essa aula com uma balança. A gente pesa a turma inteira para a gente ver quem é mais pesado, quem tem uma medida de massa maior, se a minha medida de massa é maior do que a de vocês. Mas como a gente está distante, fica um pouquinho difícil. Mas aí a gente vai tentar observar a balança aí pelo nosso livro. Então, todo mundo olhando para o livro, na página 108. Ó, existem diferenças de balança. Essa balança aqui, deixa eu botar mais pertinho. Essa daqui, ela faz a medição de frutas, legumes, carne, né? Porque ela fica mais alta e você apoia aqui em cima. E aí aparece aqui no visor o número que corresponde ao que você colocou aqui. Essa outra aqui é uma balança que a maioria das pessoas tem em casa. E ela é mais tradicional, tá vendo? Você sobe nela e aí o ponteirinho dela vai rolando até chegar o seu peso. Essa outra aqui, ela é mais atualizada, ela é digital. Quando você pisa em cima, ela já liga sozinha. Não tem esse ponteirinho que tem nessa outra aqui. Então, essa daqui é a mais nova, mas que também faz a mesma coisa que essa mais antiga. Então, se vocês tiverem uma balança em casa,
Tira uma foto em cima dela que eu quero ver, tá bom? Na página 108 ainda. Podemos encontrar balanças em mercados, farmácias, em casa, foi o que eu falei com vocês. As balanças são muito usadas para pesar alimentos como carnes, legumes, verduras e frutas, ou quando vamos a algum restaurante. Usa-se a balança para saber o peso do prato da comida. Algumas balanças são para pesar pessoas ou animais e outras para pesar alimentos, tá bom? Então vamos para a nossa página 109. Temos que ficar bem espertos na hora de falar sobre massa de alguma coisa. Uma sacola pode estar bem cheia e ser mais leve ou ser bem mais vazia e pesada. Vai depender do que tem dentro dela. Vamos observar? Nós temos aí uma sacola cheia de algodão, provavelmente será mais leve, porque o algodão tem muito volume. Então, isso significa que nem sempre o que é muito grande pode ser mais pesado. Porque se a gente colocar 1 quilo, que é o que representa a medida da massa, vai ter sempre a mesma coisa. Mas, se tiver mais volume, ele vai ser bem mais leve do que uma sacola cheia de pedras. Porque aí a gente não tá falando de peso, a gente tá falando de volumes, tá bom? Se ele é mais pesado ou mais leve. Então, vamos lá. Na página 110, vamos para o nosso quadrinho do Aprendendo um Pouco Mais. Você sabia que a balança é um dos instrumentos de medida mais antigos que se conhece? É verdade. O homem utiliza a balança como instrumento de medida há aproximadamente 7.000 anos. Olha quanto tempo, pessoal. Muito, né? E aí não era com esses números que a gente observou lá na página 108. Elas tinham, assim, 2 lados. E aí tinha umas pecinhas assim. Eu vou tentar colocar uma imagem aqui para vocês observarem. E aí eram 2 bandejas. E aí você colocava o que você queria saber, a medida de um lado. E do outro lado, você colocava esses pesos para equilibrar e você saber mais ou menos a quantidade que tinha ali, a medida de massa. Muito legal, né? Porque a gente pode observar como mudou ao passar dos anos e como estão hoje em dia. Então agora vamos para as nossas atividades, ainda na página 110. Temos o número 1. Faça comparações. Colhe abaixo uma imagem de um objeto que você considera leve e de outro que você considera mais pesado que ele. Se você não tiver como colar, você pode desenhar no primeiro retângulo um objeto que você considera leve e no outro um objeto que você considera pesado. Uma coisa que no nosso livro não pede é para escrever o nome do objeto. Então, eu estou pedindo agora. Quando vocês fizerem o desenho, vocês podem escrever o nome do que vocês estão desenhando, porque aí na hora que eu for corrigir, eu vou conseguir identificar o que vocês quiseram me mostrar, tá? Então, na página 111, nós temos o número 2, e nele está pedindo para você pintar os instrumentos que podem ser usados para medir massa. E outros instrumentos, você se lembra para que servem? Nós temos aí uma fita métrica e uma régua. Vocês se lembram? A professora está perguntando aí. Então, agora, você vai escrever nessa linha o nome do objeto que você pintou e ele serve para medir a massa, tá bom? Número 3. Marque um X no objeto mais pesado. Nós temos aí uma televisão e um celular. Qual vocês acham que é mais pesado? No número 4, está pedindo para você desenhar um animal leve. No número 5, um animal mais pesado do que o que você desenhou no número 4. Número 6,
Dona Bela foi ao supermercado fazer compras. Ao final, ela percebeu que já tinha separado muitas coisas e que suas compras ficariam muito pesadas. Então, ela decidiu escolher entre alguns itens mais leves que outros para minimizar o peso. Então aí, vamos observar o que a Dona Bela comprou. Com auxílio, marcando um X, ajude Dona Bela a escolher os itens mais leves para que ela não carregue tanto peso. Então aí ela tem biscoito, um garrafão bem grande de água, leite, pão, desodorante e margarina. Você vai marcar um X naquele item que é o mais leve. Você pode marcar até 3x, tá bom? No mais leve, para ajudar a Dona Bela a chegar em casa. Número 7. Observe a imagem abaixo. Observe essa gangorra. Lembra que a tia falou sobre a balança de antigamente? Que você precisava colocar um peso do outro lado para equilibrar? E aí, se ele fosse o mesmo peso, isso significava que ele estava com o mesmo valor. Um exemplo, eu colocava aqui uma pedra com 1 quilo. E aí eu queria comprar 1 quilo de frango. Aí eu colocava aqui. Se você colocasse a mais, o que ia acontecer? Aonde tivesse 1 quilo, ia descer e o outro lado ia subir. Então, a pessoa que estava vendendo frango, ela precisava tirar uns pedaços até equilibrar 1 quilo. Então, a gangorra, a gente consegue observar que ela está desigualada. Então, por quê? Uma pessoa é mais pesada que a outra. Então, observem bem. Se ela está mais caída, é porque o peso está, aqui embaixo, tá bom? Letra A. Quem você acha que é mais pesada? Pode colocar a cor da roupa. A menina de verde e a menina de rosa, tá bom? Aí a gente vai saber identificar. Letra B. E quem é a mais leve? Letra C. Como você chegou a essa conclusão? Me diz aí. Letra D. Agora é a sua vez. Então, na letra D, a gente precisa sair. Então, não é uma coisa que a gente pode fazer agora. Então, na letra D, todo mundo vai precisar deixar em branco. Combinado? Então, agora, número 8. Com o auxílio do seu responsável, faça as comparações a seguir e diga se é leve ou pesado. Na letra A, uma garrafa de água cheia e uma garrafa de água vazia. Letra B, sua mochila cheia e sua mochila vazia. Letra C, um lápis e um tênis. Letra D, um celular e uma caneta. Então, para a gente finalizar nossa aula de hoje, nós vamos para a nossa frase, que ela diz assim: se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Muitas vezes é melhor permanecer em silêncio do que falar algo que magoe ou ofenda outras pessoas. Se é uma opinião nossa, a gente precisa guardar pra gente. A gente não precisa falar pro outro se a gente vê que vai machucar ele. Então, a gente precisa ficar, bem alerta e prestar atenção nesses sinais. A gente tem que pensar, será que vai machucar? Será que ele vai ficar triste? Se a resposta for sim, você fica quietinho, não precisa falar pra ele. Assim como você não gostaria de ouvir, ele também não gosta de ouvir, tá bom? Então é isso que eu tenho a dizer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tá bom? Essa foi a nossa aula de medidas de massa. Um grande beijo e até a próxima aula, viu? Tchau!